Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tem que ligar o microfone para falar, Ronaldo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a discussão aqui com Isabela, ela que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, e coordenadora de projetos do Movimento Nacional ODS em Sergipe. Temos também o apoio do PET Geografia aqui, sob tutoria de Unaldo. Gente, sejam bem-vindos, que tenhamos uma boa discussão. E é isso. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, deixa eu só permitir aqui o pessoal, eu acho que já aceitei todos. Eu posso começar, o professor Ronaldo, ele vai falar. Não, tudo bem, pode começar. Eu estou aqui eu estou só como ouvinte para aprender mais um pouco. Mas pode trazer, viu? A sua área aqui é muito bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Antes mesmo de iniciar a apresentação, ela já falou, né? Lene é minha orientadora, né? Do mestrado. Comecei a minha caminhada com a formação de professores, né? No processo de autoformação, né? Eu, enquanto professora, licenciada em matemática, né? Essa é a minha formação inicial. E, a partir daí, eu comecei a pesquisa e cheguei aos ODS, né? A escola em que eu trabalhava, na época, ela desenvolvia um trabalho com um projeto gerador, né? Então, naquele período, o tema gerador ele convergia para o desenvolvimento sustentável. Né? No período, era o Ano Internacional da Fitossanidade, se eu não me engano era isso, da fitossanidade. Então, fomos estudar, a equipe de professores também, toda a equipe de professores, e no período estava aberto um curso pelo Movimento Nacional ODS em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, né? E aí eu fui entender como era que funcionava esse movimento ODS aqui em Sergipe. E foi nessa caminhada que eu entrei no movimento, conheci para poder participar dos cursos, né? Então, fui buscar para saber o que era o movimento e depois fui aprender sobre os ODS, porque na minha formação inicial, licenciatura em matemática, eu pouco tive a oportunidade, né? Só quando eu vivenciei no mestrado em recursos hídricos, já na minha pós-graduação anterior a essa que eu estou fazendo hoje, foi que a gente conheceu um pouco mais, né? Mas bem superficial, porque eu trabalhava mesmo com a questão das mudanças climáticas, né? Era o impacto das mudanças climáticas na bacia do Rio Japaratuba, né? Então, essa era a minha pesquisa. Então, eu só falava relacionada às mudanças climáticas. E depois, quando eu comecei a pesquisar lá para foi 2019, foi que eu percebi que era bem mais amplo do que eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava só direcionada na questão ambiental, e aí eu comecei a ver que não era só a questão ambiental. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Como é um bate-papo, o professor Naldo fica à vontade, o pessoal que está aqui presente pode ficar à vontade para perguntar, questionar. Tá? Deixa eu colocar a apresentação. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, tudo certinho. Pronto. Deixa eu colocar aqui.
Ai, Jesus. Pronto, agora entra. Bom, o computador hoje está assim, viu? Travando. Eu já coloquei a apresentação aqui. Para mim, ela já entrou, mas para vocês ainda não. Olha, agora entrou. Enfim. Então, eu separei em 3 etapas, né? Uma etapa relacionada aos conceitos, né? Vou apresentar os ODS para vocês. E, na sequência, eu vou falar do PET na agenda global, né? Que eu estava analisando as práticas que vocês desenvolvem, os projetos que vocês desenvolvem, e ontem eu estava falando a Lênia, eu disse, vocês fazem puro ODS, o tempo inteiro. Só precisa se falar no nome dos tipos, né? Mas é o que vocês já fazem. O primeiro conceito, que é relacionado ao desenvolvimento sustentável, né? Que ele procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade da geração futura, né? Ele satisfaz as necessidades presentes ali do momento, mas tem sempre a preocupação do amanhã, né? Como é que vai ser o nosso futuro, né? O que é que podemos fazer para termos um planeta e um mundo melhor para todos? E aí, nessa perspectiva, envolve 3 elementos, né? O primeiro elemento é fundamental, que é a proteção ao meio ambiente. Nós temos a questão da inclusão social e a questão econômica. Essas 3 dimensões, ela envolve o desenvolvimento sustentável. Então, quando as pessoas falam o que é desenvolvimento sustentável, me dê um exemplo do que é que você faz, né? E aí, de sustentabilidade, aí o pessoal só fala relacionado à questão ambiental, né? Mas ele vai além da questão ambiental. Quando eu estava conversando aqui com a Rafa, ela me disse, ó, utilizamos mais um material reciclável, né, para prototipagem, né? Não sei se é correto, dentro da robótica, não tenho conhecimento na robótica, tá? Quando desenvolve os protótipos, vocês utilizam material reciclável ou de baixo custo. Automaticamente você pensa, isso daí está relacionado à questão ambiental, mas quando você analisa o projeto como um todo, aí você vê que tem questões sociais ali envolvidas no desenvolvimento das parcerias. Além disso, você tem as questões econômicas, né? Quando você faz a parceria com as escolas públicas, é assim que vocês desenvolvem o projeto, né? Isso mesmo. Mas, pronto. Mas antes de chegarmos nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente precisa levar em consideração que já existia um plano de trabalho que foi desenvolvido entre os países, tá? E aí, esse plano de trabalho chamava Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000 até 2015. E o principal foco dele estava na questão social, né? Na erradicação da pobreza. E o desenvolvimento sustentável, ele estava todo voltado para a questão ambiental, uma única dimensão. A partir de 2015, definiu-se uma agenda global entre esses países, tá? E essa agenda, ela tem um prazo para que aconteça, que é 2030. Então, são ações que precisam ser desenvolvidas para transformarmos o nosso mundo, né? Desenvolvendo as parcerias dentro daquelas 3 dimensões, a dimensão social, econômica e ambiental. Então, ele traz todo o legado dos ODMs, tudo que foi pensado para os ODMs. Nós tínhamos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a partir de 2015 passamos a ter 17 objetivos. 17 objetivos. E aí eu coloquei aqui como foi pensado essa agenda de 2030.
Então, a agenda que vai de 2015, a partir de 2015 até 2030, né? Eu trouxe esse gráfico aqui, nesse gráfico, que ele faz parte do relatório, né, que foi emitido, com os resultados do desenvolvimento desse período, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aí ele mostra a progressão, que alguns países onde está verdinho foram os países que foram aqueles países que conseguiram atingir as metas previstas, tá? Deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Eu estou com 2 computadores, viu? Estou ali aqui. E aí você vê uma disparidade, principalmente aqui na questão sanitária, né? Você vê aqui que você tem 36 países que conseguiram atingir e já 58 países estão numa situação assim muito séria. E isso daí foi uma das coisas que ajudaram a definir a agenda que vai até 2030, essa agenda dos ODS. E aí eu trago um quadro comparativo, né? Nos ODMs você tinha 8 objetivos e 21 metas. Nos ODS você tem 17 objetivos, 169 metas, e além dessas 169 metas, você tem indicadores, né? Esses indicadores vão dizer o quanto você precisa avançar naquele objetivo. Lá na frente eu vou mostrar onde é que a gente acha as metas, onde acha os indicadores, vou abrir tudinho para vocês, porque isso é importante. É tão importante quanto identificar que naquela ação tem um ODS, você está trabalhando para o alcance daquele ODS. É importante também você saber qual é a meta que você consegue alcançar com aquela ação. E quando você consegue saber a meta, você vai para o indicador, que é quem vai mensurar, ajudar você a mensurar enquanto você conseguiu ajudar no alcance daquela meta. A questão dos ODMs, que era focado na questão da pobreza, né? Na questão social, e os ODS têm o desenvolvimento sustentável nos 3 equilíbrios, como eu já havia falado anteriormente, né? Os ODMs foram desenvolvidos foi pensado por países em desenvolvimento, né? E os ODS não, ele é universal, ele é para todos. Só que nesse ponto, eu gostaria de levar em consideração uma coisa, que o IPEA, o professor Naldo aí sabe mais do que eu em relação a isso, né? O IPEA, ele desenvolveu um material que ele chama de metas brasileiras. Então, todas as metas, elas são feitas a nível global, tá? Então, os 17 objetivos e as 169 metas, elas são pensadas a nível global. O IPEA, junto com os grupos de trabalho, né? Tem um grupo de trabalho para cada objetivo, e eles trabalham na melhoria da redação daquela meta, regionalizando ela para o Brasil. Dessas metas, precisamos melhorar naquela meta, na redação da meta. Então, tem todo esse trabalho, esse plano de trabalho do IPEA. Indicadores e 169 metas, né? Em média, assim, para cada objetivo, você tem, em média, 10 metas a serem alcançadas dentro daquele objetivo. Tem objetivos que são 8, 7, mas em média, 10 objetivos, tá? Deixa eu só passar aqui, porque muita coisa eu já falei, tá? A questão dos indicadores, né, que eu vinha falando, foram 60 indicadores para os ODMs,
Já nos ODS, nós temos 232 indicadores. E aí eu vou mostrar para vocês como são esses indicadores, né? O foco está no fluxo da ajuda e da cooperação ao desenvolvimento, isso nos ODMs. Já nos ODS, ele tem o foco nos recursos nacionais para financiar essas estratégias de desenvolvimento sustentável. E ambos, eles são claros, tanto nos ODMs como nos ODS, eles são claros, concisos, limitados no tempo, então tem um prazo essa agenda, nós temos um prazo que é até 2030 para o alcance, anualmente é emitido um relatório do quanto o Brasil conseguiu avançar nessas metas, então é importante a gente ficar atento a esses relatórios que são emitidos. Alguns eles são emitidos em língua inglesa e após alguns meses eles fazem a tradução e disponibiliza para nós esse material. E aí eu trago as 5 dimensões chaves, que é chamado de 5 Ps, né? Como é que os ODS foram pensados, né? Nas pessoas, que é a erradicação da pobreza, a fome de todas as maneiras e garantir a desigualdade, ou garantir a desigualdade e a igualdade, a prosperidade, que é garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza, a paz, que é promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, as parcerias, que é implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, e o último, que seria o planeta, né? Proteger os recursos naturais e o clima dos nossos planetas para gerações futuras. Esses são os 5 Ps da Agenda de 2030. Eu já vi especialista falando da ONU em relação à terminologia, que o pessoal fala, né? Agenda 2030, ele diz, não, você fale Agenda 2030, porque tem uma data limite, um prazo limite para que a gente consiga alcançar, tá? E aí eu trago os 17 objetivos, né? Trouxe separadamente. Erradicação da pobreza é o primeiro. O segundo é a fome zero e a agricultura sustentável. O terceiro, saúde e bem-estar. O quarto, a educação de qualidade. O quinto, a igualdade de gênero. O sexto é água potável e saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10, redução das desigualdades. O 11, as cidades e comunidades sustentáveis. O 12, consumo e produções responsáveis. O 13, ação contra as mudanças climáticas. O 14, vida na água. O 15, vida terrestre. O 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o 17, parcerias e meios de implementação, né? E eu trago a logomarca do movimento. Esse movimento eu faço parte. Hoje eu estou na coordenação de projetos do movimento aqui de Sergipe e faço parte do Conselho Nacional, né? Temos 2 representantes de cada estado, temos um núcleo em cada estado, e o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho voluntário de divulgação e de parceria com as pessoas, para que as pessoas desenvolvam e alcancem todos juntos essa agenda, não deixando ninguém para trás, né? Então, dentro da agenda do movimento, tem informações, palestras como essa, além do encontro que é realizado anualmente. O que eu gostaria de dizer para vocês em relação a esses 17 objetivos, que às vezes pensamos uma ação para determinado objetivo, mas, na verdade, todos eles estão interconectados. Então, às vezes, quando você vai estudar a meta
para aquele objetivo, você vai ver que aquela meta ela conversa com um dos outros objetivos, tá? Então, é importante lembrar que a gente sempre pode ter um ODS principal e ODS secundários na mesma ação. Pronto. Aqui é o site que eu falei para vocês, do IPEA, né? Aí ele traz os 17 objetivos nesse site, traz meta por meta e os indicadores relacionados a cada meta. Então, eu tenho aqui, eu peguei o energia acessível e limpa, o ODS 7. Nesse ODS 7, a gente tem quais objetivos? Aí eu peguei aqui, quais metas? Aí eu peguei a meta 7.1, e dentro da meta 7.1, aí você tem, ó, Brasil, Nações Unidas, aí tem dizendo, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e os preços acessíveis a serviços de energia, acessíveis a serviços de energia. No Brasil, a meta ela foi mantida sem alteração. Às vezes ele altera um pouquinho na redação para trazer para a nossa região, tá? E aí ele diz como indicadores, quais são os indicadores que nós temos? O percentual da população com acesso à energia elétrica, e o outro indicador é a percentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas. Aí, quando você entra lá no site do IPEA e clica lá, eu cliquei no indicador 7.1. Aí ele abre para mim uma tabela que é um panorama, né, dessa proporção até 2019, tá? Por estado. Por estado. Ainda nessa mesma meta, você tem, ó, ficha metodológica, que abre embaixo. Então, diz qual é o objetivo, qual é a meta, o indicador que você está analisando, os conceitos e definições para aquela meta. Então, ele vem falando que é como é feito essa fórmula, como é o cálculo desse indicador. Então, tem alguns indicadores que a fórmula não é aplicada, e aí ele diz não se aplica aqui. Nesse caso, ó, o cálculo é feito. É a população que possui acesso à energia elétrica dividido pelo total de população, multiplicado por 100, porque é em percentual, tá? Além disso, tem os dados e a análise geográfica. Quando a gente clica na análise geográfica, é possível ver o percentual aqui, ó, do lado, vocês estão vendo aí que eu estou sinalizando, a esse indicador, que é a proporção da população com acesso à energia, eu tenho os percentuais relacionados, e aí eu tenho um mapinha dizendo para mim qual é o panorama desse indicador no nosso país. É possível que eu verifique em outros países também, tá? É possível ainda, nesse quadro, evolução da proporção da população com acesso à energia por ano. Então, quando eu coloco aqui, ele vai evoluindo, mostrando a mudança do gráfico, né? Deixa eu ver se eu pego aqui o link para mostrar para vocês. Ó. Espera aí, rapidinho, viu? Deixa eu voltar lá para eu colocar o link aqui, porque quem quiser já entrar, pode entrar. A Andresa dizendo que trabalhou com os meninos, é isso mesmo. A professora levando tudo de melhor para os alunos, é isso. Você vê cair até nos concursos de matemática envolvendo os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ó, a gente estava lá na energia limpa, né?
Vocês estão vendo daí tudo tranquilo, né? Me dê um ok. Sim, sim, tudo tranquilo. Pronto, já coloquei no chat. Aí você vem aqui nesse indicador, percentual da população. Eu estou olhando lá para cima porque eu estou com duas telas. Na verdade, três. Deixa eu ver se abre. Porque é possível você analisar, inclusive, por município. Ó. Veja aquela tabela que eu lhe mostrei, que eles já mostram ó, o percentual. Esse dado é de 2019, infelizmente, assim, a atualização, ela demora um pouquinho, né? Aí, quando você vem aqui na análise geográfica, é possível a gente ver, vocês estão no campus de Itabaiana, é possível você ver dados daí, da região, mas aí depende de como é abastecido, como é que os dados chegam aqui, mas é possível ver. O site está pronto para isso, né? Aqui, quando você vem, ó, nesse... Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Visualizar tabela e filtro por camada. Aí ele vem dizendo, ele vem com a tabela toda de todos os estados, ele dá um código, né? Você vê aí todos os códigos. Bom, isso é algo para vocês aí irem, como é que se diz? Analisando depois, assim, com bastante calma, porque até eu chegar nos indicadores demorou um pouquinho. Primeiro eu conheci os ODS, então primeiro eu ia identificando qual era o ODS relacionado, o principal e os secundários, mas como vocês trabalham por projetos, ó, aqui ele abre tudo sobre o indicador, aquela ficha técnica que eu falei, tá? E é possível que você baixe a ficha técnica também. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. E aqui você vê a evolução. Ai, Jesus. Pronto. Ano a ano ele vai mudando. Ó. Veja que as cores elas vão mudando. Ó. Até 2019. Chegar à situação da energia acessível, né? Energia elétrica para a população. Bom, esse foi um exemplo aí que eu mostrei para vocês, tá? Porque para cada objetivo você tem as metas relacionadas e os indicadores. Então, eu mostrei apenas um. Então, vocês vão explorando tudo que vocês puderem lá, né? No site. Se tiver alguma dúvida e pergunta, pode falar, tá? Bom, e aí eu venho com essa... analisando uma questão dos ODS dentro das instituições de ensino, né? E aí a Unesco coloca essa seguinte frase: para que as escolas se tornem lugares de aprendizagem e experiências para o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade deve ser integrada em seus múltiplos processos, de modo que a própria instituição, como um todo, seja um modelo para as alunas e para os alunos, né? Hoje a gente vem desenvolvendo algumas formações, né, no movimento, algumas formações nas instituições básicas aqui em Sergipe, tanto das instituições públicas como algumas instituições privadas. As instituições privadas, né, da educação básica, elas engajaram nessa proposta dos ODS, porque algumas, elas fazem parte da rede de escolas associadas, né, a Rede PEA, da Unesco, e aí essa Rede PEA, ela tem as temáticas a serem trabalhadas anualmente, né, e no ano passado, 2022 e 2023, foi eleito o Ano Internacional da Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. Então, essas escolas, tanto públicas como privadas, escolas quilombolas, elas que fazem parte dessa rede, vêm trabalhando essa temática.
né? Um exemplo que eu vejo muito interessante e que é uma proposta que eu trago para o movimento e venho a passos curtos, mas iniciando com a formação dos professores e gestores, fazer como São Paulo fez, né? O município de São Paulo, ele estabeleceu diretrizes e incluiu dentro do currículo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, tudo isso que eu venho passando para vocês já é algo que funciona em São Paulo, né? Com os professores lá, está dentro do currículo, tem propostas de metodologias que podem ser desenvolvidas para o ensino dos ODS em sala de aula, né? E a questão da estrutura que a escola precisa apresentar. Tem uma escola aqui, privada, que é até uma amiga minha, ela é da área de química, e ela me pediu uma proposta para desenvolver na escola. E aí, pediram um itinerário para ela. E aí, claro que eu ia propor para o meu lado, né? Trabalhos ODS. Então, ela começou a desenvolver esse itinerário na escola. E, a partir desse start do itinerário que ela desenvolveu, a gestão enxergou a grandiosidade dos ODS, né, dentro do currículo, e aí já estendeu essa proposta. Eu não sei nem se ela está aqui, a professora. Aí eu venho trazendo para vocês, né, os observatórios sociais da UFES. Eles já desenvolvem esse trabalho com os ODS. Mensalmente é emitido um relatório. Nesse relatório que os observatórios sociais da UFES emite, são ações que eles desenvolvem para o alcance da Agenda de 2030, né, ou Agenda Global, ou atividades que são desenvolvidas pelos parceiros, que acontecem na UFES. Inclusive, já sinalizei à coordenadora, que é a professora Karina Esposato, desse bate-papo promovido pelo PET, em parceria com o PET Geografia, né? E das páginas da UFES, que eu tenho conhecimento, essa é a única que vem trazendo os 17 objetivos, né? A professora Karina, ela já vem trabalhando há um tempo. A UFES, ela não é signatária do movimento, porém é parceira do movimento. Então, 2019 foi feito lá, em parceria com a UFES, 2020... 2021 e no ano passado também em parceria com a UFES. Não foi feito no espaço da UFES, né? Mas o evento ele é todo disparado, que é onde as pessoas apresentam as práticas que elas desenvolvem com os ODS. E aqui é um recorte do que ela trouxe no último relatório. Ó. 2 discentes da UFES recebem prêmio Carolina Bori de Ciência e Mulher. Então, ela vem trazendo, e lá na frente ela fala da relação com o ODS, né? Que era o Dia Internacional das Mulheres, Meninas e Mulheres na Ciência, né? É uma data do calendário internacional da ONU, é uma data comemorativa. E aí ela traz sobre os ODS o que os parceiros vêm fazendo. E aí identifica quais os ODS que a proposta traz. Então, eu entendo que esse espaço aqui que foi promovido merece estar lá, né? Porque é uma ação feita pela Universidade Federal de Sergipe, no campus de Itabaiana, né? Aí foi o primeiro prêmio que os observatórios da UFES recebeu o selo ODS, pelo movimento, e no ano passado, em novembro, recebeu mais uma vez o selo e prêmio. O evento ele aconteceu na OAB, mas foi em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. As inscrições são feitas pela Universidade Federal de Sergipe, tendo como representante a professora Karina Esposato. E aí eu trago aqui o olhar dessas escolas, né, dessas instituições de ensino superior e educação básica, né? O que é que elas precisam ter para trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável no seu currículo, né? Ela precisa trabalhar as temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, a cultura da paz, a cidadania global,
os direitos humanos, aprendizado intercultural, o calendário da ONU, né, as décadas, anos e dias, o patrimônio material e imaterial, as mudanças climáticas e os problemas mundiais e o papel do sistema das Nações Unidas. E aí, aquela pergunta, né? A professora aqui já me falou, né? O que é que você tem feito para melhorar o mundo? Né? A professora já disse na prática pedagógica dela o que é que ela vem desenvolvendo, né? Ela está levando os ODS para a sala de aula dela. E o que é que cada um de nós estamos fazendo, né? Eu, Isabela, tenho como compromisso falar sobre os ODS dentro da educação, que é o meio em que eu atuo, né? E eu vejo a grandiosidade disso. Então, é isso que eu me proponho a fazer. E já vejo o resultado disso, inclusive, na minha casa, né? Hoje, o joguinho que nós testamos, eu trouxe o joguinho aqui, só que o joguinho aqui que eu vou apresentar é um joguinho de robótica para o ensino dos ODS, mas eu tenho ele um joguinho de tabuleiro, né? E aí, esse joguinho de tabuleiro, hoje, depois do almoço, foi a brincadeira com meu filho de 6 anos. Então, você chega para ele, a escola que ele estuda, já vem desenvolvendo esse trabalho, é uma escola privada, vem desenvolvendo esse trabalho já há 3 anos, né? E aí, a robótica na agenda global. Aí eu trago aqui a Federação, né, Internacional da Robótica, e ele identifica 13 ODS que os robôs ajudam a criar um planeta melhor, né? Isso é o que diz a notícia da federação, tá? O uso de robôs responde ao chamado da ONU, diz Milton, para eu não errar aí, eu acho que é Guerri, né? Presidente da Federação Internacional de Robótica, né? O IFR apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e existem novas maneiras fantásticas pelas quais os robôs economizam recursos e produzem tecnologia verde do futuro. E aí ele traz alguns exemplos dentro dessa matéria. Como eu vou disponibilizar, esse link já está no material que eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês pesquisam um pouco mais. Ele traz também a questão dos robôs, né? A ONU apresenta robôs que podem ajudar na luta contra a crise climática, né? E aí esse site é um site que ele traz para vocês assim propostas de robótica envolvendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa proposta, como eu estava falando aqui com o Rafa, a proposta de vocês não é trabalhar com Lego. Vocês trabalham, mas o foco não é com Lego, né? Não é a robótica que trabalha com Lego. Mas todas as propostas que tem nesse livro que eles desenvolveram, o livro está traduzido para a língua portuguesa, porém, tem algumas questões da tradução. Então, é necessário que você faça a adaptação para a realidade que vocês têm, né? Então, ele coloca como desafio, monte um robô que possa ajudar a tornar a sua região mais sustentável através da energia acessível e limpa. Esse é o desafio. Só que no plano de aula, aí foi um recorte do plano de aula. Nesse recorte de plano de aula, deixa eu colocar até o link logo para vocês. Ai. É aqui. É innovationschool.com. O site é todo em inglês, mas quem tem dificuldade com a língua inglesa, assim como eu tenho, eu uso o Google para traduzir automaticamente e consigo resolver meus problemas. Pesquisa. Deixa eu colocar aqui. Bom, aí ele traz esse daqui, aí ele diz, sugestão, cada projeto deve contar a trajetória envolvendo a solução que apresenta. Eles podem fazer vídeo de animação, tipo stop motion, usar o Scratch
ou qualquer outra, ele chama de ferramenta, viu? Ou qualquer outra ferramenta, a escolha deles. Aí faça as seguintes perguntas aos alunos: como o robô funciona? De que forma o robô pode contribuir para o ODS 7? Para o ODS 7, como o seu protótipo poderia funcionar no mundo real? Quais as reconsiderações você teria de levar em conta para fazer com que funcione no mundo real? E quais seriam os próximos passos para transformar a sua ideia em um projeto funcional e real? Tá? Isso daqui é um recorte de uma atividade que eu peguei lá, uma atividade bastante interessante. Ele começa com um passo a passo, a etapa da pesquisa, então ele apresenta os ODS, aí tem toda uma proposta para apresentar os ODS aos alunos, e depois ele entra nesse plano de trabalho, né? Peguei também um manual aqui, deixa eu colocar o link já. Eita. Acho que não estou conseguindo, não. Esse manual aqui foi do SESI, né? São as propostas que os alunos do SESI apresentam. Deixa eu ver se vai aí, viu? Só que é uma proposta muito boa e dentro dela não identifica os ODS relacionados. Aí não foi, não. Não foi, não. Mas eu tenho o caderno aqui, eu passo para vocês. Aí vem o nome da equipe, tal. A proposta foi fazer um macro amarelinha, né? Aí, refletirmos. Qual foi a pergunta, né, norteadora? Como diminuir a inatividade física das crianças de uma forma divertida e saudável, evitando o sedentarismo? Automaticamente, eu já diria qual seria o ODS principal dessa ação. Alguém arrisca aqui? Não está identificando, mas o ODS seria... Alguém abriu o áudio? Não, ninguém, né? Seria o saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar é o principal que você tem. E aí a gente vem analisando. Ó, para a solução do problema, foi criado a acro-amarelinha, onde as crianças brincam em um tapete de casas coloridas, baseadas na amarelinha tradicional. E aí ele coloca aqui quais são os materiais que eles utilizam. E aí eu olhei, o único material que eles utilizam na solução deles, os alunos utilizam na solução deles, reciclável, é só uma caixa, que vai ser a caixa do brinquedo. Ele diz aqui, ó, para a criação do layout, ele diz, ó, a escada foi confeccionada com uma fita de cinta, mas não é uma fita reutilizada, é uma fita nova, que é presente em mochilas, papel emborrachado e grampo, as cartas foram impressas no papel A4, plastificadas, né? Plastificadas, e aí você começa a repensar, né? Através de uma caixa de papelão sendo decorada com um papel emborrachado. Então, ainda decorou com papel emborrachado. A caixa de papelão e a pintura feita por eles mesmos já seria algo lindíssimo para poder colocar lá, tá? Então, são coisas que a gente vê da robótica que pode fazer uma adaptação para trabalhar com a questão do desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Trouxe esse exemplo aqui de boas práticas ODS. É uma iniciativa do governo do Paraná, que ele desenvolve a robótica, a programação de robótica nas escolas. Então, eles desenvolvem planos de aula e... além dos planos de aulas, eles utilizam os kits, né? Com esses alunos das escolas públicas. E aí os ODS relacionados, porque devido às temáticas que são trabalhadas, a erradicação da pobreza, o ODS 4,
o ODS 8, 9, 10 e 12. E aí, quando a gente vem avançando mais um pouco, ó, ideias, tecnologia e solução de problemas marcam a feira de robótica. Então, você vê aqui, na imagem dos alunos na feira de robótica, eles colocam os protótipos deles, e nos protótipos deles, eles identificam quais são os ODS, eles colocam o problema, solução, solução, e identifica qual é o ODS relacionado. Tá? E ainda gruda ali na mesa. É outra coisa que vocês podem olhar como exemplo, né? E aí chegamos no PET na agenda global, né? Essa, sim, foi a parte que eu mais me apaixonei. Não me apaixonei nem tanto pelas pesquisas, mas pela viagem que eu fiz dentro do projeto de vocês. Perguntei o mínimo possível, porque eu queria apresentar a visão que eu tenho de fora. Como é que eu enxergo a robótica do PET, tá? Esse vídeo aqui, que vocês fizeram um protótipo da casa, uma casa, né? Eu eu vi só, foquei nos materiais que vocês utilizam. Deixa eu só colocar o volume baixo, porque eu vou aproveitar para ir falando. O que foi que eu vi aqui? Vocês utilizaram as caixas de papelão, né, para fazer. Então, o primeiro ODS, o principal aí da ação é o consumo e produção responsável. Esse seria o ODS principal de vocês. Mas, além disso, como vocês pegam material, reutilizam esse material, vocês trabalham a questão do ODS, das mudanças climáticas, a vida terrestre, vocês trabalham as parcerias, quando vocês desenvolvem as parcerias com as escolas públicas e privadas também, e o ODS 4, que é o da educação de qualidade. Eu enxerguei todos esses ODSs. E aí eu trouxe essa imagem que eu recortei lá do Instagram de vocês. Tomei o cuidado de não ler mesmo qual era a proposta, mas eu sabia que era... são muitos. Isso porque eu analisei assim, foi pouco tempo para analisar, porque o correto que é como eu vou mostrar lá na frente. Eu peguei um projeto de vocês e vou analisando indicadores, tá? Porque aí você entra na questão da mensuração. O quanto vocês estão ajudando no alcance dessa agenda. É identificar a ODS e identificar quais são as metas e indicadores que envolvem a ação que vocês desenvolvem. Aí, esse daí é uma parceria que vocês desenvolvem com a escola pública, né? Não só esse de robótica, mas tem projetos de leituras que vocês levam, contação de história, geloteca. Tudo isso daí são propostas magníficas de ODS, tá? Então, tem o ODS 4, educação de qualidade, redução das desigualdades, que é essa relação, aproximação das instituições de ensino superiores às instituições de educação básica e pública, né? E as parcerias, veja que as parcerias, ela está em todas as propostas de projetos de vocês. E aí eu pergunto, seria possível a realização dessa ação na escola que vocês selecionaram aí, com a estrutura que ela tem? Quem estava na ação, por favor, me responda. É a primeira pergunta. Não tinha ninguém aqui na ação. Eu não estava nessa ação ainda, mas a resposta é não. Infelizmente, as escolas não têm infraestrutura, né? A gente fala muito de tecnologia, não é de agora, porém, na prática, é um processo complicado, porque o governo vinha sendo muito ineficiente, então não tinha políticas públicas voltadas, né? A gente que está na faculdade nem ouvia falar muito de ODS, né? Então, essa questão se torna um pouco distante da realidade desses alunos.
Porém, e acaba não criando essa ponte que é necessária entre a universidade, né, e a educação básica. É Mas isso mesmo. Porque é poder público, as instituições de ensino superior, né, a sociedade civil, todos juntos em parceria para o desenvolvimento da educação, para a redução das desigualdades. Então, assim, aí eu penso, isso só foi possível porque vocês estabeleceram parcerias, né? Esse é sim, um ponto. E qual foi o impacto e a relevância dessa ação? Então, são coisas que vocês precisam pensar nas propostas dos projetos a serem desenvolvidos daqui para frente, eu penso, né? Assim, eu penso, porque é muito grandioso o que vocês fazem, né? Falei a Lene ontem, falei como coordenadora de projetos do movimento e como conselheira. Eu enxergo uma proposta de trabalho assim digna do selo ODS, digna do prêmio, porque é o que vocês fazem. Vocês já fazem isso daí. Quem são os interessados na ação? Então, ao estabelecer essas parcerias, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? Os alunos, a instituição de ensino, né? A universidade que também desenvolveu a proposta de trabalho, né? E para potencializar a ação, o que é que precisaria ser feito? Então, são perguntas que a gente faz, talvez isso daí dentro de um instrumento no desenvolvimento dos projetos da robótica fosse interessante. E aí eu trouxe, esse eu fiz o recorte do texto. Ó, eu tenho que, vou dar uma adiantada, a gente já está chegando ao finalzinho, tá? O filme, foi um filme que vocês colocaram para os alunos, aqui, ó, o filme envolveu 2 robôs, o Wall-E, né, e Eva, que tentam ajudar o planeta depois da extinção da vida pelo acúmulo de lixo e poluição. Tivemos rodas de conversa e confecção de cartazes com a finalidade de discutir a problemática ambiental sobre o descarte do lixo, a saúde do nosso planeta, né, no campo da robótica. Rapaz, vocês levaram isso, quer dizer, pegaram os alunos da escola pública, desenvolveram toda essa roda de conversa, mas ela vai muito além só da questão da problemática ambiental. Aí eu coloquei os ODS lá em cima que vocês envolvem, que é cidades e comunidades sustentáveis, porque é a temática que vocês estão trabalhando, o consumo e produção responsáveis, isso vocês abordam na discussão com os alunos, a educação de qualidade, quando vocês levam os alunos para esse espaço e propõem, fazem essa proposta de trabalho, ações contra as mudanças climáticas, e as parcerias. Mais uma vez, como sempre, as parcerias ali presentes, fortes e firmes. Porque eu penso assim, que a gente só consegue desenvolver o ODS quando a gente estabelece parcerias, né? Porque sozinho é muito difícil, mas todos juntos a gente consegue. Aí, nessa proposta, eu coloquei qual era o indicador? Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Isso foi o que vocês fizeram. Vocês trabalharam nessa meta aqui. E aí você parte nesse indicador, né? Aí você parte para a ficha técnica. Então, dentro da ficha técnica, você pode extrair alguns conceitos que você inclui dentro das rodas de conversa. Então, assim, tem como se falar em ODS para cada faixa etária. Existe material que trabalha os ODS para cada faixa etária, da educação infantil até o ensino superior. Então, a Unesco, ela prepara vários materiais. Se você entrar lá na Unesco, no site, né, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, tem um leque de material, né? Aquela mesma ficha técnica que eu mostrei para vocês. E aí eu trouxe foi o gerador eólico, né? A rua com o gerador eólico, que eu fiquei apaixonada por esse projeto aqui.
Eu disse, rapaz, ó, eles trabalharam a questão da energia limpa e acessível, as cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, porque todo material, se você olhar aí, é todo material reciclável que os meninos utilizam. Todo material reciclável. E os outros ODS que estão presentes a educação de qualidade, né? E as parcerias e ações contra as mudanças climáticas. Aí eu trouxe aqui, ó, o objetivo 7, que é energia limpa, trouxe só para o principal. Só que cabe pegar os indicadores do principal e dos secundários. Então, eu peguei o objetivo 7, a meta, a 7.1, que seria, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Aí tem o indicador, seria a percentagem de pessoas com acesso à eletricidade, que eu já mostrei a vocês lá naquele quadro. Lembra? Que é a análise, vocês podem ver na análise geográfica. Ó, aqui eu coloquei o quadro, tá? Eu não tive acesso ao projeto. Não tive acesso ao projeto, mas dentro daquele material que eu apresentei antes, que eu disse que estava em língua inglesa, eu vou disponibilizar o PDF para vocês, mas ele já foi traduzido. Ele tem essa atividade, ó, exemplo de atividade com o ODS principal 7, que é o energia limpa. Ele só diz 2 ODS secundários. Olhe quantos vocês têm aqui. Então, a proposta de vocês vai muito além daquela que está sendo ali divulgada, está sendo trabalhada, existe um plano de aula para aquilo. A proposta é muito melhor do que aquilo, né? Aí você vem, dicas para o professor desenvolver. Apresente aos estudantes diferentes maneiras de gerar e armazenar energia limpa e sustentável. Explicar o que é energia limpa. O professor pode encorajar os estudantes a usar o Redstone. Quem sabe aí, a Arlene, eu não sei se está por aqui, mas quem sabe o que é Redstone é ela. Que eu acho que é um medidor de velocidade, né? Aí eu trouxe exemplos de um site que é em parceria da Unicef e a Unesco. Tem vários planos de aula. Tem lá, ó, ficar bobo, sensor de luz, dados geográficos, tem planos de aula para saúde e bem-estar, oceanos saudáveis, ações climáticas. Esse site aí desenvolve esses materiais que é para a área de robótica. E aí vocês podem olhar. Acertei, não foi a Arlene, não estou tão bronca, não. Correndo por causa do tempo, porque é muita coisa que a gente tem para mostrar. Esse vídeo eu não vou mostrar, mas são 2 indianos, estudantes, que desenvolveram um projeto de ação usando material reciclável, tá? Isso através da robótica. Eles foram desenvolvendo essa proposta de trabalho. 2 estudantes indianos. Aqui eu trouxe, não vou botar o vídeo, mas esse vídeo aí, essa professora é do Paraná, esse vídeo. Essa professora faz videoaulas, que ele é 2021, Então, ela, primeiro, o passo a passo primeiro ela explica o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma geral, depois ela vai para o ODS principal, que ela vai trabalhar na temática da aula, ela joga uma situação problema, que foi a questão da reciclagem, e aí ela vem com a robótica aí dentro, né? Que aí ela desenvolve esses lixeirinhos que trabalha com sensores, né? Sensores de cor. Então, quando ela vai com um materialzinho da cor verde que encosta no lixeirinho errado, quer dizer que ela está fazendo o descarte errado. Então, eu achei uma proposta massa, mas vocês podem melhorar, que vocês são altamente criativos. Aqui foi o joguinho do qual eu falei para vocês. É um joguinho que também é do mesmo programa, né?
Aí foi com alunos, aquele foi para alunos de 4º e 5º ano, esse para alunos de 6º ano, e elas trabalham um joguinho de tabuleiro, e nesse jogo de tabuleiro tem as perguntas, que são os desafios para você passar por cada etapa, né? Aí ela usa a roleta, ela já adaptou a roleta à robótica, porque no jogo original, que é só essa parte aí, que é o tapete, que vocês chamam de tapete, né? Esse tapete aí, na verdade, é um tabuleiro que a gente faz, e você joga um dado. E aí ela usa uma roleta, que ela já adapta, ela colocou os robozinhos para poder ter os comandos, né, de seguir em frente, virar à direita, à esquerda. Quem é da área, me ajude. E ela usa tudo que o jogo tinha, sem robótica, para robótica. Então, ela pegou um jogo que tem as regrinhas prontas, tem os desafios prontos, e levou para a robótica para ensinar os objetivos de desenvolvimento sustentável aos alunos do 6º ano. É esse joguinho aí, ó, o tabuleiro, foi o que eu estava brincando com o Pedro, antes de começar a conversa com vocês. Aqui são os materiais que eu trago, que a Unesco produz. Então, ela tem um material para cada ODS, com propostas de trabalho a serem desenvolvidas para cada ODS. Então, é importante utilizar esse material, eu acredito que na etapa de pesquisa, né, e também para levantar os desafios, que vocês trabalham assim, né, etapa de pesquisa, o desafio, pesquisa, e a prototipagem do robô, né? Eu acho que é isso, são essas etapas, né? Olha, uma leiga falando de robótica, viu? É muita cara de palminha, né? Eu me esforço, viu? Então, tem um livro geral da Unesco que explica todos os ODS, e tem um livro para cada ODS. Um livro para cada ODS. E aí, essa imagem eu tirei daquele material que eu falei, né, do Innovation, e ele coloca assim, ó, qual ODS você está pesquisando? Por que este objetivo é importante para o futuro sustentável? Isso para fazer as crianças pensarem, né, depois que elas conhecem os ODS. Liste 3 objetivos que ele considera mais relevante. O que os outros estão fazendo para atingir este objetivo? Como você poderia solucionar este objetivo? Atingir essa meta traria qual benefício para a sua comunidade? E sintetize os fatos e personalidades relevantes para este ODS. Então, eu penso aí que seria uma imagem bem interessante, focada só no ODS, mas eu penso que trabalhando com a robótica, pensar na problemática, no desafio, né, na solução para o problema deles, levando essas perguntas aí, adaptando a realidade que vocês precisam para cada projeto, tá? E aí eu trouxe essa escadinha, que é uma escadinha que eu trabalho normalmente quando a gente trabalha com os gestores e professores, né? Que o primeiro passo seria organizar, estruturar e mapear o que vocês já têm. Quais são os projetos que já foram desenvolvidos? Identificar nele, né? Identificar nele quais são os ODS relacionados. Desenvolver, né? Seria o construir o conhecimento e buscar suporte de parceiros, né? Esse momento aqui já é uma busca de suporte de parceiro, que foi o que a professora Lene propôs, né? Trazer alguém para falar de ODS, para ajudar vocês aí na proposta. Adaptar seria alinhar os ODS nas estratégias, programas e projetos. Como vocês trabalham com projetos, é alinhar os ODS a esses projetos, levando em consideração as metas, né? E aqueles indicadores que eu falei. Colaborar é identificar os desafios e as prioridades para o alcance dos ODS. Quem vai ajudar é justamente os indicadores,
tá? Porque, às vezes, os dados naquele site é mais difícil de você conseguir mensurar e o município pode ter dados mais atualizados, né? E engajar, né? Que é comunicar e mensurar os resultados, que é o que vocês já fazem lá no site. Eu desenvolvi esse instrumento que eu trabalho com as escolas, né? Para ajudar nesse mapeamento, que seria identificar, primeiro, o projeto, ação, atividade, o título dela, né? Qual é o objetivo daquela ação, como ela acontece e onde ocorre, qual é o ODS principal e os secundários relacionados, né? E como potencializar, quais são os parceiros interessados. E aquelas perguntas que eu coloquei anteriormente, que podem ajudar vocês no projeto, porque, assim, precisa adaptar isso à realidade da robótica, tá? E aí eu trouxe o desenho dessa criança, né, que é a Anja Rosen, foi de um concurso que ela participou, e ela diz assim, que o meu desenho representa a Terra, que nos conecta e nos une. Os humanos tecem juntos. Se um desiste, outros caem. Estamos todos ligados ao nosso planeta, uns aos outros, mas, infelizmente, temos pouco conhecimento disso. Estamos tecidos em um no outro. Outros tecem ao meu lado a minha própria história, e eu teço a deles. Então, agradeço esse espaço, né, que a professora Lene propiciou para nós aqui. Para mim, enquanto movimento, é muito bom falar sobre os ODS. Eu sempre fico feliz quando eu falo ODS, principalmente dentro da educação, tá? Eita, a Arlene levantou a mão. Só estou vendo agora, Arlene. E é isso, contem comigo no que eu puder ajudar, né? Todo o material eu vou disponibilizar para vocês, que a gravação, a Lene disse que ia utilizar depois para discussões com vocês, e tudo que eu utilizei na apresentação eu vou mandar para ela também. Deixo a palavra aí com vocês. Gostaria primeiramente, né, de agradecer a Isabela, né, por esse bate-papo muito bom, muito incrível. Eu não sabia que a gente do PEC desenvolvia tantos ODS assim, então poder ouvir, poder entender e ver mais sobre isso foi muito importante. Muito obrigada, né? E por mais bate-papos como esses, né? Muito bom, muito interessante, muito importante também. Gostaria de agradecer também a Ronaldo, né, pela parceria que a gente sempre tem com o PET Geografia, e por, novamente, a gente estar juntos desenvolvendo mais essa ação. E obrigada a todos, né, e todas que participaram, né, durante esse bate-papo. Foi muito bom. Muito obrigada a todos. Arlene, você levantou a mão, você gostaria de falar? Boa tarde, viu, gente? Eu dei boa tarde pelo chat, mas eu entrava, saía, porque não conseguia me manter, depois consegui pelo menos ouvir uma parte. Mas, Arlene, você quer falar? Acho que está mutado o seu microfone. A Arlene sempre me salva. O Naldo, deixa eu ver se a Arlene... O Naldo pode falar. Está mutado também seu microfone. Boa tarde, pessoal. Desculpem por não estar nessa correria toda, né, como está dizendo a Lene. Estou terminando aqui um processo de promoção, né, que no caso é de progressão, até abril, olhando certificado algumas coisas nessa correria, mas deu para ver bem, como também é da minha área, se eu não me engano, ela falou um pouco sobre Japaratuba, não foi? Sobre o trabalho dela. Tem um colega, Daniel Almeida, é parceiro também com o PET, ele é do PIB de Geografia, trabalha com a questão ambiental no departamento de Geografia, e ele também de Japaratuba. Daniel Almeida também fez trabalho sobre, o doutorado dele é sobre as águas urbanas de Aracaju, vem trabalhando muito na disciplina Recursos Naturais, que trabalha muito
sobre essa questão da mudança do que é recurso e passar a ser mercadoria, entre elas a água, esse questionamento de toda essa questão ambiental. E uma coisa também que eu ia conversar com a Lene, né, quando eu não tive tempo, como ela falou aqui sobre essas questões que a ONU coloca, eu tenho uma proposta para o PET, conexões, como também já conversei com a AGB de Geografia, a seção Aracaju, para a gente tentar fazer uma atividade. Infelizmente, como esse período está muito junto, a atividade seria, por exemplo, agora os meninos não puderam participar, porque de 5 a 7 tem aula. E como esse período está muito próximo, um dia do outro, até dia de aula está sendo ventilado, né? Qual é a ideia, Marilene? É que a gente faça mais um CinePet, dessa vez provavelmente pela manhã, e a sugestão que casa bem com o que a colega aí apresentou, é o filme A Última Floresta. Não sei se já assistiram. A Última Floresta é um filme que está na Netflix. Eu assisti pelo YouTube, não sabia que é Netflix. Ele é feito de um cineasta lá, mas com a coparticipação, com a coautoria de Davi Capinágua, que é o líder Yanomami. E depois então, quer dizer, e aí a nossa ideia, Marilene, é trazer para o debate o índio Chocó, lá de Chocó, para que ele venha. Então, o filme é mais ou menos 1 hora, e aí eu acho que é muito importante quando a gente observa a questão dos Yanomamis. Ele diz, é interessante que Davi disse que quando fosse para fazer o filme, ele chamaram e disse, não, eu não quero fazer de vítima, de coitadinho, eu quero mostrar a nossa história, o que é Yanomami. Então, são imagens belíssimas, mostrando como é que os Yanomamis veem a natureza. E esse conflito com os garimpeiros. Então, mostra uma clareira enorme dos garimpeiros e toda essa luta dos Yanomamis. Esse filme, acho que é de 2021. Está disponível na Netflix, A Última Floresta. Casa bem com a questão dela, porque não adianta só a gente dizer que é a favor desse e daquilo, as questões ambientais, se a gente continua com o consumismo. Então, o grande problema está no consumismo. E ver a natureza, ver essa questão de uma forma diferente. Então, ele até coloca que a montanha a gente vê, para eles é um local, é a natureza. Os garimpeiros como não se diz, possibilidade de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. E aí ele coloca muito sobre a mãe natureza. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse debate, não sei quando, Marilene, mas se não der para fazer, mas que a gente possa ter a oportunidade. Eu não vou dar nenhum spoiler, né? Já assisti o filme, achei belíssimo toda a situação, principalmente por se tratar por um chefe Yanomami, que foi quem de coautoria. Então, o cineasta disse, não, eu quero que você participe. Então, ele foi quem foi montando também o roteiro. Aí, e qualquer coisinha também, o que precisar dessa questão ambiental, eu posso ver que você está colocando aqueles muitos mapas interativos, então, eu não sei se é porque eu sou geografia, tudo que eu vejo na frente é mapa, estou fazendo aqui uns relatórios, e eu, para você colocar de certificado, depois não tenho nenhum mapa, nada, porque para minha vida praticamente é mapa. Até um dia desse, fiquei um pouco dentro, fui no médico, o médico passou um mapa, eu digo, deu caramba, agora até nisso tem mapa. Mas, assim, precisar qualquer coisa, e recomendo Daniel Almeida, uma pessoa, qualquer coisa pode me pedir o número dele, que ele trabalha bem essa questão ambiental, essas questões o nome é Joanesburgo, né, a questão do carbono zero, tudo isso, a questão, tem também um geógrafo muito interessante, Carlos Walter Porto, que trabalha com a questão ambiental, e a própria Alexandrina, que faz uma desmistificação sobre desenvolvimento sustentável, uma crítica bem maior a essa questão do desenvolvimento sustentável, que é difícil você pregar um desenvolvimento sustentável no capitalismo. Porque se você coloca desenvolvimento sustentável, primeiro você pensa em quem? Desenvolver. E desenvolver, se apropriar dos recursos, transformar o recurso em mercadoria. A partir do momento que você transforma o recurso em mercadoria, a água tornou-se mercadoria. Hoje é um dos produtos mais vendidos no Nordeste. A partir dessa noção de escassez. Então, Carlos Walter Porto trabalha muito bem também nessa questão. E demais, quero agradecer e parabenizar pelo trabalho.
O Naldo, a gente quer sim, claro, a gente quer tanto fazer a parceria do Cinepet, porque a gente pode estar aí dividindo algumas coisas para ver se conseguimos fazer ainda esse semestre, né? O semestre está curto demais até maio, mas a gente pode se juntar aí para mobilizar. Desculpa, eu não disse a data, assim, a gente não tem data, mas seria importante no início de março, por quê? Porque de final de março a meados de abril é quando os alunos vão estar fazendo muita atividade, e aí talvez nesse momento aí a gente não consiga trazer o chefe dos chocós e pôr da folha. Porque tem um aluno de geografia que ele é chocó também. E ele ficou de conversar com esse rapaz para ver se ele pode vir. Uma manhã, vamos supor, chega às 9 da manhã, a gente assiste um filme de 8, de 9h30 até umas 11h30, faz um debate sobre. Aí tem a questão importante, que é a questão de como o índio vê a natureza. Sim. Isso é fenomenal. Pode contar com a gente aí, o que você precisar, o dia que precisar. Se precisar que eu reserve transporte para ir pegar ele, a gente vai se falando, porque a gente tem muito interesse. E a Arlene, será que a Arlene conseguiu falar? Eu acho que ela saiu, não foi? Ela Eu queria. acho que não dá, não. Deve ter caído, que a internet dele está oscilando. Menina, a internet itabaiana está um caos. E a minha hoje é que eu preocupada, eu disse, ó, na hora vai dar certo, porque foi o dia todo me machucando. Ó. Sabe quando você quer fazer alguma coisa e a internet ali, ó, emperrada, eu disse, ai meu Deus. É tipo uma vivo que está morta, né, Bela? É, isso mesmo. Quem me Tem salvou mais... foi o celular. Mais alguém que gostaria de perguntar, de conversar, de colocar o bate-papo, colocar alguma coisa? O silêncio, as câmaras. Que tal abrirmos as câmaras para tirarmos uma foto? Bela, a gente quer agradecer a parceria de Unaldo. Não, a internet está um caos em Itabaiana, está terrível. Até a ligação está ruim hoje, eu não conseguia quase falar com o Túlio sobre a questão da instalação de alguns programas para a oficina de amanhã. Estava horrível hoje. Mas quero agradecer ao Naldo, a parceria de sempre. Vamos colocar aí as outras coisas. Vamos convidar também para discutir, convidar também Daniel, vamos organizar a nossa agenda, né? Agradecer a Bela pela disponibilidade, porque nós precisamos muito dessa discussão, porque a gente vem com robótica sustentável, mas às vezes a gente precisa repensar como é que a gente usa os recursos, como é que principalmente a gente descarta os recursos. E aí eu convido vocês para ver quem consegue abrir aí a câmera para a gente fazer um print bem legal, né? Lene, tem empresas que trabalham justamente em parceria, pegando esse descarte mesmo. Eu consegui fazer algumas parceiras do movimento mesmo, que já fazem esse trabalho. E sim, Itabaiana... Eu pego com você também, mas a gente precisa, seria assim, bem organizar, porque nós temos lá um processo de coleta também, o próprio campus tem. Então, se a gente organizar o nosso material para descarte, o campus faz também essa daí. Mas a gente pode ver essas parceiras que consórcio. É o consórcio de resíduos sólidos. E eles trabalham fazendo isso, que eu lembro que a Prefeitura de Itabaiana, ela recebeu, inclusive, o selo pelo trabalho, e o trabalho era nessa linha mesmo. Eu vou olhar o relatório e lhe digo o que a gente pode... Tá bom, então. Vamos lá, vamos ver quem consegue abrir aí a câmera para a gente... Já posso bater? Quer dizer, tirar. Bater vai ser horrível. Bater o dedo aqui, não está gravando esse negócio. Mas vamos lá. Olha, vou tirar 1, 2, 3 já. Pronto, tirei. Eu quero agradecer ao pessoal do PPGED, que está por aqui também, a Eliton, a Marquise também, são os colegas de Bela também, do PPGED. A gente agradece muito por vocês estarem aqui.
aos petianos da geografia, ao Naldo, a Bela pela motivação em estar discutindo isso com a gente, e essa ação muito bacana, ok? Então, vamos dar por encerrado aos petianos, né, do PET Educação, que estão por aqui também, a Nay, nossa estagiária também, e adeus por estarmos nesse momento, né? Bela, depois vai mandar o link para a gente poder estar revendo isso,